Em estúdio para analisar os temas do dia está Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincores. Pedro, muito bom dia. Começando pelo leilão de Portugal realizado há momentos, acabou por pagar menos face nesta dupla emissão a 6 e 12 meses face às emissões idênticas anteriores. Pode daqui retirar-se, mesmo sendo uma emissão a curto prazo, que há algum tipo de sinal positivo por parte dos mercados? Enfim, esta emissão não era realmente um teste ao mercado, porque ficando-se pelos 6 e 12 meses em termos de maturidade, não chega sequer aos 18 meses que neste momento é o melhor que Portugal pode fazer. Em termos de maturidade, pelo menos. E portanto, enfim, reflete aqui este momento positivo que existe em relação aos problemas existentes em termos de dívida soberana. Itália e Espanha conseguiram reduzir significativamente, em termos de custo, as últimas emissões que fizeram. Em Portugal há uma aura positiva também em termos do trabalho que tem vindo a ser feito, e tem vindo a haver uma série de comentários por parte do FMI, por parte da União Europeia, por parte de outras entidades que são neutras em relação ao trabalho que Portugal faz e que, à partida, deverão dar bons indicadores para o mercado sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E, portanto, acaba por se conseguir aqui uma redução significativa em relação ao custo da última emissão a prazos semelhantes. Portanto, é positivo, naturalmente, a redução do custo, embora não seja realmente um marco ou um teste significativo. Mas se olharmos para se fizermos uma visão mais macro dos juros ou das yields que têm sido exigidas pelos investidores, ainda não assistimos a uma descida, digamos, mais acentuada ou acentuada a um ponto que se desejaria nesta altura, uma vez que o tempo vai passando. Temos a data marcada a setembro do próximo ano para Portugal, teoricamente, voltar de forma independente aos mercados para aí fazer emissões de longo prazo. O tempo vai passando, dizia eu, mas os juros não caem assim de forma muito acentuada. Vão descendo, não. Vão-se mantendo, mas ainda não é uma tendência. Não, até porque há um longo caminho a percorrer ainda em relação ao plano que foi traçado com a Troika em termos de reformas na economia e, portanto, estamos ainda, enfim, no processo de reestruturação e de reforma da economia. E em termos de resultados também não temos assistido a resultados significativamente positivos. Vimos a questão da balança comercial a semana passada, mas à parte disso, o que sabemos é que, de facto, o PIB continua em queda e que, com a queda do PIB, a percentagem de dívida sobre o PIB aumenta significativamente. E, portanto, em termos de indicadores macroeconómicos que permitissem sustentar um financiamento mais barato, há ainda um longo caminho a percorrer. Temos a ajudar-nos, e como um dos fatores fundamentais, esta facilidade de desconto dos títulos junto do Banco Central Europeu, que com estas maturidades permitem quase em exclusivo assegurar que estas emissões de dívida vão correr bem e que vai haver procura para desconto futuro no Banco Central Europeu. E, portanto, neste momento, estas emissões de dívida a estes prazos consideramos que não são fatores significativos ou indicadores significativos em termos de teste de mercado. Tens a mesma opinião do Fundo Monetário Internacional, que diz que Portugal ainda tem capacidade para, e dentro do tempo previsto, convencer os mercados, ou seja, fazer essa tão almejada emissão de dívida já de forma independente, sensivelmente em setembro do próximo ano? É difícil de prever. Estamos a sensivelmente um ano. Apesar de se ter marcado já a data, o que, em nosso entender, não é benéfico para a emissão que se pretenderá fazer a médio prazo. E, enfim, há um longo caminho a percorrer, sem qualquer dúvida, e neste momento, talvez, depois do trabalho que se viu inicialmente, talvez se esperasse já ter algumas medidas mais significativas em termos das reformas que nos vão permitir sustentar o crescimento económico no longo prazo. Estamos a falar das reformas em termos de mercado de trabalho, em termos de mercado de arrendamento, em termos de justiça, em termos de apoios ao setor empresarial, que permitam que este processo de desalavancagem não seja tão penalizador para a economia e que não cause
estragos irreparáveis de uma série de empresas que vemos que fecham por problemas de liquidez, que eram empresas sustentáveis no longo prazo, mas que são apanhadas no momento de falta de liquidez e que, pelas circunstâncias atuais do setor bancário, não conseguem solucionar os seus problemas. Portanto... Em que altura, Pedro, é que vai ser possível, mais ou menos, e é sempre uma pergunta muito difícil, mas em que altura do próximo ano, naturalmente, é que vai ser possível perceber se, e partindo do princípio que estamos otimistas em relação a esse regresso aos mercados, é que vai ser possível perceber se Portugal vai efetivamente conseguir testar os mercados, pelo menos testar e perceber de que forma é que estão a reagir de forma independente? Eu penso que ao longo deste, sensivelmente, um ano que falta, se irão fazendo algumas emissões com alguns prazos ligeiramente mais longos, as emissões de 18 meses, tentando alguns prazos mais longos e ir vendo a sensibilidade do mercado às maturidades que vão sendo emitidas e também, assim, por volta do fim do primeiro trimestre do próximo ano, em termos de medidas implementadas, vai ser possível fazer um balanço. E nessa altura sabemos que aquilo que não foi feito até esse momento dificilmente será feito até ao terceiro trimestre de 2013 e, portanto, vai-nos dar uma ideia também daquilo com que podemos contar em termos de evolução das medidas que são tomadas, dos resultados que está a ter em termos de endividamento, em termos de controle de custos, do déficit e de crescimento do PIB. E com base nestes elementos iremos conseguir ter alguma ideia de se de facto o mercado vai acreditar que Portugal vai conseguir sustentar algum crescimento económico no futuro que lhe permita pagar as emissões de dívida sem mais intervenções externas. Temos um sinal positivo do lado destas emissões e dos juros que, como vimos hoje, aliviaram. Outro sinal positivo, e é um conceito que, pelo menos em relação a Portugal, não estamos muito habituados, um upgrade e não um downgrade, neste caso a 3 bancos portugueses, Caixa Geral de Depósitos, BPI e também o BCP, concluíram os processos de recapitalização e acabaram por ver atualizada de forma positiva a sua notação. Acaba por ser um dado a que não estamos habituados nos últimos tempos, um upgrade ou uma subida da notação. A tendência dos últimos tempos tem sido, de facto, de corte de ratings e, não estando aqui neste caso a falarmos ainda de o rating de dívida sénior de longo prazo, que seria o indicador fundamental aqui para o qual temos olhado mais frequentemente, é um rating de viabilidade que, no fundo, avalia a qualidade de crédito intrínseca da entidade, não havendo recurso a mais financiamento externo ou intervenções externas em termos de financiamento e tirando do contexto também eventos extraordinários e, portanto, avalia a capacidade de se manter solvente a entidade na ausência de intervenções externas e de fatores extraordinários. E, de facto, é um indicador de que os bancos estarão no bom caminho e que, perante estas perspectivas de aumentos de capital que a concretizarem-se, darão maior solidez financeira aos bancos, que eles terão um plano de negócios que será, na ausência destes fatores externos extraordinários, que se lhes permitirá manterem-se solventes no médio e longo prazo. Olhando para outra realidade, e há pouco falávamos da emissão portuguesa, paralelamente a Alemanha fez também uma emissão de longo prazo, obrigações com maturidade a 2 anos, 5 mil milhões de euros, e acabou por marcar aqui, e passa a redundância, a ocorrer aqui um marco histórico, a yield a ficar logo no momento desta emissão negativa. É um sinal de que há realidades muito distintas no seio da zona euro e a Alemanha continua a ser, e as suas obrigações continuam a ser um ativo interessante e de refúgio para os investidores. Sem dúvida, as duas realidades muito diferentes acabam também por influenciar o resultado deste leilão da Alemanha, que pela primeira vez, já tinha acontecido no caso da França há pouco tempo, pela primeira vez faz uma emissão com yields negativas a 2 anos e
E portanto, é um marco histórico, sem dúvida. Não o tinha feito no passado. Tínhamos os indicadores, em termos de mercado secundário, de que isso poderia acontecer, e tínhamos o comparável da emissão de França que tinha tido resultados semelhantes, e portanto não é uma total surpresa para o mercado, naturalmente, mas que no fundo acaba por refletir aqui dois fatores fundamentais. Um primeiro, e que tem a ver também com o que se passa no sul da Europa, uma fuga de investimento que sai da dívida soberana do sul da Europa e que se canaliza para aquela que é considerada a dívida soberana mais estável, como um porto seguro em termos de dívida soberana, que é a Alemanha. E por outro lado, temos, enfim, o fator das perspectivas de fraco crescimento económico e da manutenção de fraco crescimento económico no contexto da União Europeia, e, portanto, as perspectivas de manutenção de taxas de juros do Banco Central Europeu muito baixas durante muito tempo, e, portanto, neste contexto, a procura por dívida soberana alemã aumentou significativamente. Olhando para aí, porque falaste em taxas reduzidas, do lado do Atlântico, Ben Bernanke falou ontem no Congresso, mostrou-se, e este é um sinal visto com bons olhos pelos mercados, mostrou-se disponível para lançar mais estímulos à maior economia do mundo, mas deixou uma nota, disse que esses estímulos seriam lançados quando fosse estritamente necessário. A questão que muitos colocam é: quando é que vai ocorrer este Exato. necessário? O que é estritamente necessário? Porque, de facto, e Bernanke disse-o, as estimativas de crescimento são significativamente mais fracas e são revistas em baixa e estão em cerca de 2%, entre 1,9% e 2,4%. O mercado do emprego, nas palavras do próprio Bernanke, está frustrantemente lento e teme em não apresentar sinais de melhorias. E, portanto, neste contexto, Bernanke deixou tudo em aberto, inclusivamente aquilo que seria o conceito de estritamente necessário para aplicar medidas de estímulos à economia. E, portanto, neste momento está literalmente tudo em aberto. Mostrou-se disponível, naturalmente, para implementar mais medidas de estímulo à economia, no caso de ser necessário, mas não deixou claro aquilo que o motivaria a intervir e, portanto, ficou em aberto aquilo que podemos esperar do FED. E a verdade, Pedro, é que se olharmos, eu trouxe aqui alguns dados disponibilizados pela própria Reserva Federal, se olharmos para esses dados, e porque dizias que não se sabe o que é que vai levar Ben Bernanke a lançar mais estímulos, a verdade é que a FED já comprou 2,3 bilhões de dólares em dívida pública. Manteve as taxas de juros em mínimos, e vai manter pelo menos até 2014. E depois acaba por ter mantido os custos de empréstimos overnight próximos dos zero já há algum tempo. Se olharmos friamente para estes dados, a única coisa que poderá aparecer poderá ser mesmo um quantitative easing 3 e mais compra de dívida para tentar aliviar um pouco os juros. Não há muito mais a fazer. São os dois grandes programas de estímulo ao crescimento económico que o FED tem vindo a implementar, que é o quantitative easing e as operações twist de troca de dívida de maturidades mais longas por maturidades mais curtas. E, portanto, aquilo que podemos esperar à partida serão o reforço destas duas iniciativas que o FED tem vindo a implementar nos últimos anos para o estímulo do crescimento económico. Porque, de facto, em termos de taxas de juros, não há muito por onde cortar neste momento. E a taxa de remuneração de depósitos também está, junto do FED, está em mínimos. Portanto, não há muito por onde mexer nesses fatores. E os mercados já antecipam que, a aparecer, será um quantitative easing 3. Era o que se esperaria, um quantitative easing 3, perante estes sinais de abrandamento do crescimento económico nos Estados Unidos. Pedro, muito obrigado pela tua análise. Obrigado. Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Altura para um curto intervalo, não sai daí.